Revelado. Milionário se surpreende ao ver faxineira protegendo sua criança especial. Em uma manhã ensolarada no coração da zona sul do Rio, Rafael olhava pela janela de sua sofisticada cobertura. A vista era de tirar o fôlego, mas a vida que levava não parecia refletir a magnificência do cenário. Ele era um empresário milionário, bem-sucedido em tudo menos na paternidade. Seu filho, Miguel, de apenas 10 anos, enfrentava desafios diários. Rafael se via preso em uma rotina inabalável, onde o trabalho tomava a maior parte de seu tempo e as visitas sociais se tornavam uma prioridade absoluta. Em meio a essa agitação, Rafael percebeu que precisava de uma nova faxineira e contratou Dona Clara, uma mulher humilde, cheia de vida e amor. Desde o primeiro dia, ela se destacou não apenas pela dedicação, mas pela capacidade de conectar-se com Miguel, que imediatamente viu nela uma amiga. Rafael, perdido em seus próprios interesses, mal percebia o quanto o filho estava se alegrando com novas brincadeiras e jogos lúdicos que Dona Clara trazia. A cada risada, uma parte do pequeno Miguel florescia, enquanto Rafael se perdia nas aparências da vida luxuosa. Conforme os dias passavam, a presença de Dona Clara se tornava essencial. O ambiente em casa mudava, e Miguel começava a brilhar mais, enquanto Rafael apenas se preocupava se a casa estava limpa para seus jantares elegantes. O contraste era gritante, e antes que o empresário se desse conta, a faxineira tinha preenchido um vazio que ele se recusava a notar. A cada novo sorriso do filho, Rafael se perguntava se o sucesso financeiro significava realmente ser um pai exemplar. Seu coração estava fechado para essa verdade. Num sábado ensolarado, um evento luxuoso no parque movimentava a elite carioca. Todos estavam sorrisos e risadas, mas a tensão no ar sufocava Rafael. Enquanto ele tentava manter a pose, Miguel, sempre curioso, se afastou. Quando Rafael percebeu que o filho havia desaparecido entre a multidão, o desespero tomou conta. Suas mãos começaram a tremer, e o coração disparou, sentindo-se impotente em meio àquelas pessoas que considerava tão importantes. Do outro lado do parque, Dona Clara, com seu espírito aguerrido, percebeu a aflição no olhar de Miguel. Sem pensar duas vezes, ela se colocou em ação. O instinto maternal a guiava, e ela correu, enfrentando cada obstáculo com coragem. Enquanto Rafael se sentia perdido em suas próprias inseguranças, Dona Clara se tornava o farol naquele caos. Quando ela finalmente encontrou Miguel, segurando sua mão com ternura, Rafael foi tomado por um misto de alívio e vergonha. Ele não conseguiu esconder a admiração pela coragem de Dona Clara, que havia derrubado as barreiras sociais e provado que o amor vai além de status e dinheiro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A visão do reencontro entre Dona Clara e Miguel transformou a perspectiva de Rafael. Ele entendeu que as verdadeiras riquezas não estavam nos bens materiais, mas nos laços humanos, que ele tinha deixado para trás. Estava prestes a descobrir que a paternidade era mais do que dinheiro e prestígio, era sobre estar presente, cuidar, amar. Mas será que ele conseguiria se despir de suas armaduras e se abrir para uma nova realidade? As mudanças estavam prestes a acontecer e a vida deles nunca mais seria a mesma. A pergunta que pairava no ar era: Rafael se permitirá reconhecer o que realmente importa? Rafael não conseguia tirar a imagem de Dona Clara com Miguel da cabeça. Ali estava uma mulher que não se importava com títulos, riquezas ou status. Para ela, a felicidade do menino era a prioridade. Ao observar a interação entre os dois, tudo o que ele sempre buscou parecia tão superficial. O que ele ganhava com o reconhecimento social se tornava insignificante perto do amor que Dona Clara entregava a Miguel. Nos dias que se seguiram, os encontros entre Dona Clara e Miguel tornaram-se uma rotina, e isso parecia despertar algo diferente em Rafael. Ele começou a notar as pequenas mudanças no filho, cada risada, cada história que Dona Clara contava para ele. Era como se uma luz tivesse sido acesa,
e o menino florescia diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, Rafael lutava contra a onda de culpa que lhe envolvia. Por que ele nunca havia percebido isso antes? Por que estava tão preso à imagem de pai perfeito, mas ausente? Numa manhã qualquer, ele decidiu que seria diferente. Ao invés de mergulhar na pilha de e-mails e reuniões, resolveu preparar o café da manhã para Miguel. Era um gesto simples, mas quando viu a expressão de surpresa e alegria no rosto do filho ao encontrar um prato de panquecas quentinhas à sua espera, algo dentro dele se quebrou. "Uau, papai!" disse Miguel, os olhos brilhando. "Você fez isso para mim?" "Eu só pensei que poderíamos passar um tempinho juntos." Rafael respondeu, sentindo o coração acelerar. O ar estava mais leve enquanto eles se sentavam à mesa, e Rafael se permitiu sorrir. As conversas que antes pareciam longas e cansativas agora eram repletas de risadas e curiosidade. Miguel falava sobre seu dia na escola e sobre como Dona Clara o ajudava a fazer os deveres. Rafael escutava, realmente escutava, e isso fazia sentir-se mais conectado ao filho. Entretanto, à medida que a semana avançava, um sentimento de insegurança começou a ressurgir. Ele sabia que, para aprofundar a relação com Miguel, precisaria de ajuda, e a presença de Dona Clara tornou-se ainda mais importante nesse processo. No fundo, ele se perguntava, será que seria capaz de se abrir para ela? Poderia ele se libertar da visão limitada que sempre teve de paternidade e aceitar a influência de uma mulher que, à primeira vista, parecia tão diferente dele? Em um momento de coragem, ele decidiu convidar Dona Clara para um café, buscando compartilhar um pouco de suas preocupações e sentimentos. O que ele não sabia era que esse encontro mudaria não apenas a sua dinâmica familiar, mas também sua forma de ver o mundo. Chegou o dia do café e, enquanto arrumava a mesa, a ansiedade pulsava em seu peito. Rafael sabia que aquele poderia ser o primeiro passo para uma transformação significativa em sua vida. E o que ela não esperava era que, ao abrir-se para Dona Clara, talvez também estivesse abrindo as portas para seu próprio coração. Entre sorrisos e olhares nervosos, a conversa prometia revelar não só as fragilidades de Rafael, mas talvez algo que poderia unir ainda mais os três. O que começava como um café poderia se transformar em um novo laço de família. Mas ao olhar pela janela, ele se perguntava, conseguiria enfrentar os seus medos e se permitir ser vulnerável? E principalmente, será que Dona Clara o aceitaria por inteiro? Rafael estava nervoso. A mesa estava arrumada com uma toalha amarela que ele tinha na gaveta, um sorriso tímido pintado em seu rosto enquanto olhava para a xícara de café que estava fumegando. O aroma preenchia a sala, mas ele mal conseguia sentir. Sua mente estava a 1000 por hora, cada pensamento um eco da dúvida que insistia em bater na porta do seu coração. Quando Dona Clara chegou, ele quase deixou o café entornar ao abrir a porta. Ela estava radiante, com um vestido simples que parecia ainda mais bonito ao ser adornado pela luz do sol. Ao vê-la, Rafael sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O abraço que ela lhe deu foi acolhedor, mas ao mesmo tempo ele sentiu como se estivesse prestes a se despir de suas defesas. "Oi, Rafael", disse ela, com um sorriso que iluminou a manhã. "Espero não estar atrasada." "De forma alguma, Clara. O café está quase pronto." Ele tentava soar à vontade, mas a insegurança permeava cada palavra. Sentaram-se à mesa, e por alguns instantes a conversa flui naturalmente, como se fossem amigos de longa data. Miguel entrou na sala com um brilho nos olhos, mal contendo a empolgação ao ver Dona Clara. "Olá, Dona Clara. O que você trouxe hoje?" perguntou o menino, ansioso. "Trago uma surpresa", respondeu ela, puxando de sua bolsa um pequeno livro ilustrado. "Pensei que poderíamos ler juntos." Os olhos de Miguel brilharam e ele se acomodou na cadeira, como um pequeno rei prestes a ouvir uma grande história. Rafael observou a interação, desejando que aquele momento nunca acabasse. Mas o que realmente pesava em seu coração era a necessidade de abrir-se para Dona Clara. "Clara", começou ele, hesitando. "Eu tenho algo que preciso te contar." Ela virou-se para ele, seus olhos intrigados. Rafael sentiu um frio na barriga, mas decidiu seguir em frente. "Estou aprendendo a ser um pai melhor. A verdade é que,
por muito tempo, estive tão focado no trabalho que acabei deixando Miguel. Bem, eu o deixei de lado. Agora, ele está florescendo com você, e isso me faz pensar no que é realmente importante. Dona Clara olhou atentamente, e ele podia ver a compreensão refletida em seu olhar. Rafael prosseguiu, as palavras saindo como uma correnteza que finalmente dava passagem à verdade escondida há tanto tempo. Eu quero me abrir para você. Quero que você me ajude a ser o pai que Miguel merece. Mas eu não sei como fazer isso sozinho. Silêncio. O coração de Rafael disparou. Ele estava exposto, vulnerável, e esperou que as palavras chegassem a ela da maneira que ele esperava. A resposta de Dona Clara veio lentamente, um sorriso gentil começando a formar-se em seus lábios. Rafael, você já deu o primeiro passo. Reconhecer o que precisa mudar é mais do que muitos conseguem. Estou aqui para te apoiar. A declaração dela foi como um bálsamo para sua alma. Sentia-se compreendido, acolhido. Mas, antes que pudesse saborear aquele momento, a campainha da porta tocou de novo, interrompendo o clima construído. Miguel pulou da cadeira, animado. Vou abrir! Rafael e Clara trocaram um olhar rápido de curiosidade. O menino correu em direção à porta, e o que quer que estivesse por trás dela prometia um novo desafio que poderia abalar a pequena paz que começava a se formar entre os três. Quem será? Perguntou Rafael, sentindo o coração apertar. À medida que Miguel abria a porta, a tensão aumentava. O que poderia estar prestes a entrar na sala não era apenas uma visita inesperada, mas algo que poderia ameaçar a frágil nova dinâmica que estavam construindo. E, em um segundo que pareceu eternidade, ele soube que nada seria como antes. Miguel segurou a maçaneta com suas pequenas mãos trêmulas, toda a animação do momento atingindo seu pico. Ele abriu a porta devagar, quase como se estivesse abrindo um presente surpresa. Do outro lado, no entanto, estava não um amigo ou vizinho, mas um homem alto, de terno escuro e olhar firme. Algo na expressão dele fez o coração de Rafael disparar. Olá, pequeno. Você é o Miguel? A voz era suave, mas havia um tom de autoridade que fez Rafael se sentir desconfortável. Miguel, inocente e despretensioso, assentiu. O homem então se apresentou. Eu sou o Dr. Frederico. Venho em nome da Companhia de Assistência Social para conversar sobre sua situação. Aquelas palavras soaram como um trovão na cabeça de Rafael. A atmosfera que até então era leve e cheia de esperança, agora estava coberta por um manto pesado de tensão. Ele se levantou instintivamente, como se fosse um escudo para Miguel. Sobre o que você está falando? Rafael perguntou, o nervosismo invadindo seu tom. Eu preciso verificar a condição do menino com o propósito de assegurar que tudo esteja adequado para a continuidade dos cuidados. O Dr. Frederico respondeu, mantendo-se impassível. Dona Clara lançou um olhar preocupado para Rafael, que permaneceu em pé entre o homem e Miguel, como um pai-leão protegendo seu filhote. Aquela conversa não estava no script que ele havia imaginado para aquele dia. Ele está seguro aqui? Rafael disparou, a voz firme apesar do turbilhão de emoções por trás das palavras. O olhar do Dr. Frederico se suavizou um pouco. Ele podia ver a ansiedade de Rafael, mas a determinação na voz do homem também despertou uma curiosidade interna. Miguel se aproximou um pouco mais de Rafael, segurando a perna do pai com as mãos pequenas. O que você quer dizer com condição? Perguntou Dona Clara, sua voz cortante ressoando no ambiente. Eu entendo a preocupação, mas é um procedimento de rotina, respondeu o homem, quase como se tentasse acalmá-los. Na verdade, o bem-estar de Miguel é nossa prioridade. Mas precisamos garantir que ele esteja regularmente monitorado. Rafael estava prestes a protestar, mas a expressão alarmada de Miguel fez seu coração doer. Como uma sombra, ele se lembrou da dificuldade que seu filho enfrentava, do quanto estava se esforçando para ter uma vida normal. Olha, eu agradeço pela preocupação, mas já estamos tomando os cuidados que ele precisa. Clara está aqui, e isso faz toda a diferença. Rafael respondeu com convicção, olhando para Dona Clara e vendo como ela estava ao seu lado, solidária. Porém, o Dr. Frederico parecia imperturbável. Eu compreendo. No entanto, não posso ignorar a regulamentação em vigor. Ele tirou uma prancheta do bolso.
Rafael se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que isso significava para Miguel? Ele olhou para o garoto e viu no seu rosto uma mistura de medo e confusão. A luz da esperança que começava a brilhar em seus corações agora parecia ameaçada por uma sombra. Miguel, não precisa se preocupar, nós estamos juntos nessa, Rafael disse, agachando-se para olhar nos olhos do filho. Então, desviou o olhar para o homem à sua frente, a determinação crescendo dentro dele. Você não vai levar meu filho. Clara fez um movimento à frente, como se quisesse intervir, mas Rafael assegurou com um gesto discreto, enquanto a tensão na sala rendia-se a um silêncio tenso. Mas o homem apenas o encarou, o semblante inalterado. O que se seguiria seria um cenário de conflito, onde as respostas penadas surgiriam nas entrelinhas de cada palavra. E, enquanto isso, uma decisão crucial pairava no ar, com o futuro de Miguel em jogo. Em meio a tudo isso, Rafael sentiu que sua jornada para se tornar um pai melhor estava apenas começando, a luta por seu filho apenas se intensificava. Resolvendo o que fazer a seguir, Rafael respirou fundo e se preparou para a batalha que estava prestes a se iniciar. O que ele não sabia era que esta luta testaria não apenas seu papel como pai, mas também quem ele era como homem. A porta estava entreaberta, e do lado de fora, o mundo parecia esperar. A dúvida e o desconhecido o atraíam, enquanto ele se perguntava até onde ele iria para proteger seu filho. A tensão na sala aumentou, como se o ar se tivesse espessado. Rafael sentiu suas mãos suarem enquanto encarava o Dr. Frederico. O olhar firme do homem não parecia ceder. Era como se ele fosse uma rocha diante da tempestade que ruidava dentro de Rafael. Mas uma coisa era certa, ele não iria permitir que nada afastasse Miguel dele. Você pode ter suas regras, mas a segurança do meu filho não está à venda, Rafael disse, a voz mais forte do que ele esperava. A determinação flamejante que o consumia agora se manifestava em cada palavra. Miguel, ainda agarrado à perna do pai, olhava para os dois com uma confusão que feria o coração de Rafael. O menino não compreendia o que estava acontecendo, e isso o deixava vulnerável. Rafael se agachou novamente, mantendo os olhos fixos nos de Miguel. Ei, campeão, está tudo bem. Eu prometo que estou aqui com você, ele murmurou, a ternura em seu tom contrastando com a brutalidade do momento. Miguel assentiu, mas ainda estava inquieto. O Dr. Frederico observou a cena, uma leve alteração na expressão dele mostrou que a situação estava começando a afetá-lo. Não é minha intenção causar alarme, ele disse, tentando tomar um tom mais conciliador. O que faço é apenas um procedimento para proteger as crianças. Não é uma acusação. Sabe, eu também sou pai. Conheço a fragilidade do que significa ser responsável por uma vida pequena, uma vida que merece amor e proteção, Rafael retrucou, ainda se mantendo firme. O que você precisa é confiar que estamos fazendo o melhor para o Miguel aqui. Não é certo tirar ele de casa só porque há um protocolo para seguir. O silêncio se estendeu entre eles como um fio de tensão. Miguel ainda estava ao lado do pai, os olhos grandes observando o Dr. Frederico, mas havia um lampejo de coragem em seu olhar, algo que Rafael nunca se cansaria de admirar. O menino era mais forte do que ele parecia, emanando uma pureza que podia derreter até os corações mais endurecidos. A expressão de Dr. Frederico finalmente começou a mudar, como uma nuvem que começava a se dissipar, revelando um pouco do sol por trás. Mas, ele não cedeu. Ainda assim, será necessário um relatório, disse ele, quase relutante. Podemos fazer isso aqui, na presença de vocês. Naquele momento, Rafael percebeu que tinha uma escolha a fazer. Receber o homem ali mesmo, com Miguel ao seu lado, ou enfrentar uma luta maior que poderia levar a algo pior. Mas ele conhecia Miguel. O que o menino precisava agora era de estabilidade, e não de um ambiente tenso. Tudo bem. Se você precisa disso, vamos fazer. Mas quero que Miguel esteja ao meu lado o tempo todo, Rafael afirmou, já sentindo uma onda de alívio por tomar essa decisão. O Dr. Frederico aceitou, por fim, a proposta, e se acomodou na mesa improvisada, prancheta em punho. O olhar de Miguel se fixou no novo cenário e, por um breve momento, Rafael deixou escapar um pequeno sorriso, achando que poderia estar à altura da situação. Você está seguro? Ele sussurrou para Miguel, piscando para o filho. Porém, a luta estava longe de terminar.
Enquanto o doutor Frederico começava a fazer perguntas sobre o dia a dia de Miguel, Rafael sentiu um frio na espinha. Havia algo sobre o olhar do homem, um brilho que não parecia apenas profissional. Uma ideia perturbadora se instalou em sua mente, e se ele estivesse lá não só para monitorar, mas para algo muito mais sinistro? A ansiedade apertou seu peito enquanto Rafael tentava se concentrar nas palavras do doutor Frederico. Ele olhou ao redor, notando Dona Clara observando tudo com um semblante ansioso. Aquela sala agora estava cheia de segredos, um tapete invisível de tensão e incerteza se estendendo sob seus pés. Rafael então se lembrou de um aviso que ouvirá certa vez: a verdade tem forma de se esconder nas sombras mais profundas. Ele se perguntou se estava realmente preparado para descobrir o que aquela conversa poderia revelar. E quando as palavras do doutor Frederico começaram a transparecer, a pergunta ecoou em sua mente como um alerta: até que ponto Rafael conhecia-o homem que estava diante dele? O som do lápis arrastando-se sobre o papel era a única coisa que preenchia o ar pesado da sala. O doutor Frederico fazia perguntas, cada uma mais simples que a anterior, mas a intensidade do momento tornava tudo um labirinto de dificuldades. Rafael mantinha o olhar fixo em Miguel, que já começava a mostrar sinais de cansaço. O menino estava inquieto, mordendo o lábio inferior. Isso fez o pai se perguntar se ele estava perdendo a batalha contra a insegurança que crescia cada vez mais no pequeno. Miguel, começou o doutor Frederico, em um tom que tentava ser suave: você gosta de ir à escola? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel o olhou como se estivesse tentando entender a pergunta. Rafael se agachou, tocando levemente o ombro do filho. Pode responder, filho. Fala o que você sente, encorajou Rafael, o coração acelerando. Miguel hesitou, mas então deu um leve aceno, quase imperceptível. Sim, eu gosto, respondeu, mas a insegurança em sua voz era palpável. O doutor Frederico anotou alguma coisa na prancheta, a expressão ainda imperturbável, mas Rafael podia perceber que a expressão do homem estava se tornando levemente tensa. Algo em sua postura havia mudado, e isso fez Rafael sentir um frio na espinha novamente. O que ele estaria realmente escrevendo? Rafael se sentiu sufocado por uma onda de desconfiança. Ele se lembrou de outras situações em que pessoas se mostraram preocupadas com o bem-estar de Miguel, mas que, na verdade, apenas buscavam controle. O toque na mão de Miguel parecia dar-lhe um pouco da força que faltava. Miguel, você se sente seguro em casa? Rafael perguntou, a voz tensa. Um olhar ensaiado cruzou o rosto do menino, e ele respondeu com certeza agora, a voz um pouco mais firme. Sim, papai. Eu me sinto seguro, disse, e Rafael sorriu, sentindo uma onda de esperança. Doutor Frederico parecia coletar a informação com um misto de interesse e cautela. Mas Rafael estava cansado de esperar pela verdade. Após algumas perguntas sobre como Miguel se comportava na escola e com os amigos, foi a vez do doutor Frederico encerrar. Obrigado, Miguel. Você está se saindo muito bem, disse o doutor Frederico, em um esforço para oferecer um sorriso. Mas o sorriso parecia apenas uma máscara. Rafael percebeu que aquilo não era um fim, mas o início de algo mais perturbador. A atmosfera mudou quando o doutor Frederico deixou escapar uma frase que ressoou em sua mente como um eco. Precisamos analisar como Miguel se adapta à rotina familiar. O coração de Rafael parou um instante. Ele se colocou em alerta. O que ele realmente queria dizer com isso? Havia algo que ele ainda não compreendia, algo que não estava sendo dito. Rafael fixou o olhar no homem, buscando respostas nas entrelinhas. O que você quer dizer com isso? Indagou, a voz carregando uma mistura de indignação e preocupação. A expressão de doutor Frederico tornou-se séria, e Rafael percebeu que algo sombrio se aproximava. Estamos apenas seguindo um protocolo, começou o doutor Frederico, mas Rafael não deixou que ele terminasse. Protocolo? E se isso afetar meu filho? Não vou deixá-lo ser uma peça em um jogo que não entendo! Exclamou, a frustração borbulhando. Nesse momento, o olhar de Miguel se encontrava com o de Rafael, buscando conforto no pai. O pequeno parecia sentir a pressão crescente no ar. A tensão na sala atingiu um novo patamar. Rafael sabia que seu instinto o guiava. Ele deveria ficar alerta,
e o que quer que estivesse à espreita, ele não poderia deixar que se aproximasse de seu filho. E quando o doutor Frederico começou a abrir a boca novamente, Rafael percebeu que a verdade mais profunda poderia ser revelada a qualquer momento, e que a vida de Miguel dependia disso. O que mais você está escondendo de nós? Ele questionou, a voz tremendo de ansiedade e determinação. A resposta de Dr. Frederico poderia mudar tudo, e isso fazia respirar como se o ar estivesse se esgotando. O ar na sala parecia se comprimir à medida que Dr. Frederico hesitava, como se estivesse pesando as palavras antes de soltar a bomba que poderia despedaçar a paz familiar. Rafael mal conseguia controlar a respiração, as palavras estavam à beira dos lábios do médico, mas ele parecia lutar contra uma onda de informação que não queria compartilhar. Existem alguns fatores que precisam ser considerados sobre Miguel. Finalmente começou o Dr. Frederico, mas a voz dele era tão distante, quase etérea, como se falasse de outro mundo. Rafael franziu o senho, a pulsação em suas têmporas aumentando. Miguel ainda olhava para ele, com aqueles grandes olhos que estavam agora dilatados de preocupação. Rafael se sentiu pequeno, vulnerável, como se tudo que tivesse construído em torno de seu filho estivesse se esfacelando. Ele aproximou-se mais de Miguel, envolvendo-o em um abraço protetor, uma barreira contra o que estava prestes a ser revelado. O que você quer dizer? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava a carga de um grito angustiado. Dr. Frederico respirou fundo antes de continuar. Rafael podia ver que suas mãos tremiam levemente. Ele recuou, tentando encontrar as palavras certas em meio ao cataclismo emocional. Há registros que sugerem que Miguel pode ter necessidades especiais que ainda não foram diagnosticadas. Existiria a possibilidade de um transtorno do espectro autista. Ele disse, quase como se pudesse sentir as pedras caindo ao redor deles. Essas palavras ecoaram na mente de Rafael. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Por um instante, tudo o que ele sentia era uma mistura de choque e desamparo. Olhou para Miguel, que agora tinha os olhos brilhantes e cheios de perguntas não ditas, como uma tempestade prestes a se formar. Isso pode ser um engano! Rafael exclamou, sua voz tremendo. Miguel é só um menino tímido. Ele é maravilhoso do jeito que é. Eu entendo o que você está sentindo, disse Dr. Frederico, colocando a mão sobre a mesa, como se tentasse estabilizar a conversa. Mas a detecção precoce pode ajudar. Não é um rótulo, é uma chave para compreensão e apoio. Rafael balançou a cabeça, sentindo-se como se estivesse afundando em um mar de incertezas. Miguel se afastou um pouco em seu abraço, seus olhinhos que antes eram de confiança agora estavam cheios de dúvida. Rafael percebeu que a opinião do médico poderia não ser um golpe, mas uma janela para um mundo que ele ainda não conhecia. Mas por que tinha que ser tudo tão difícil? Miguel, você me ama? Ele perguntou, sua voz quase quebrando. Sim, papai, o menino respondeu, a voz tremendo levemente. Aquela resposta deveria ser um consolo, mas não foi. O que se segue agora? Rafael olhou novamente para Dr. Frederico, que parecia compreensivo, mas distante. Era como se eles estivessem em uma sala cheia de espelhos distorcidos, onde cada reflexão provocava uma nova insegurança. Precisamos fazer mais exames, mais observações, insistiu o Dr. Frederico com um tom mais assertivo, mas ainda suave. O que você acha, Rafael? A pergunta pairou no ar, uma incerteza que exigia ação. Era uma escolha que Rafael não estava preparado para fazer, uma bifurcação que poderia levá-los a um caminho de descoberta e aceitação, ou a um labirinto interminável de dúvidas e receios. O que mexia no coração dele era a necessidade de proteger Miguel, mas agora mais do que nunca sentia que precisava entender o que poderia estar oculto. E quando a sala ficou em silêncio, o que realmente doía era a preocupação pela mudança que estava por vir. Ele precisaria decidir qual seria o próximo passo, mas, acima de tudo, precisava saber se Miguel ainda confiaria nele após esse choque. Miguel, você está comigo? Rafael murmurou, olhando nos olhos do filho, que lhe devolveu um olhar carregado de amor e insegurança. Mas a resposta que ele temia viria a seguir. O olhar de Miguel estava perdido, como se estivesse buscando respostas no rosto preocupado do pai.
Rafael se sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional, subindo lentamente em direção a um pico cheio de incertezas e descidas aterrorizantes. Todo o peso daquela informação parecia esmagá-lo, e a ideia de que poderia ver algo diferente em Miguel o deixa paralisado. Papai, começou Miguel, suas mãozinhas tremendo ligeiramente. Rafael podia ver que o menino estava tentando entender a gravidade do que estava acontecendo. Está tudo bem, meu filho. Vamos encontrar um jeito, Rafael respondeu, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Ele forçou um sorriso, mas as palavras pareciam vazias. O fato de Miguel estar tentando confortá-lo era, ao mesmo tempo, bonito e doloroso. Doutor Frederico observou aquele momento com um semblante que misturava empatia e seriedade. A tensão na sala era palpável, quase como uma corda esticada prestes a se romper. Ele decidiu quebrar o silêncio, mesmo sabendo que suas palavras poderiam deixar mais marcas. Rafael, eu sei que é muito a digerir. Mas esse caminho pode ser crucial para o futuro de Miguel. O que precisa entender é que ele pode ter talentos especiais, mas isso pode exigir formas diferentes de atenção e cuidado, disse o médico, enquanto tentava medir a reação do pai. Talentos especiais? Rafael repetiu, tentando buscar um pouco de esperança no meio daquela tempestade. Ele queria acreditar que, talvez, houvesse uma luz no fim do túnel. O que você quer dizer com isso? Muitas crianças com autismo têm percepções e habilidades extraordinárias. Isso pode incluir criatividade, capacidade de memorização ou até mesmo habilidades matemáticas que se destacam. O importante é que, se você se dispuser a entender, Miguel pode ter um brilho todo especial no futuro, explicou o Dr. Frederico, tentando trazer uma perspectiva diferente. Aquelas palavras penetraram no coração de Rafael, como se uma janela se escancarasse, embora ainda estivesse em um reflexo borrado. Podia ser uma chance, mas ao mesmo tempo trazia a insegurança de que, se não cuidasse adequadamente, perderia esse brilho. Miguel olhou para o pai com a inocência genuína de uma criança que só queria ser amado. Papai, eu só quero brincar e ser feliz, parecia querer dizer. O que se passava na mente dele? O que ele estava sentindo? Rafael sabia que precisava encontrar uma forma de comunicar a Miguel que, independente de tudo, ele seria sempre amado. Miguel, não importa o que acontece, eu estarei sempre ao seu lado, tá? Disse num tom mais firme, tentando transmitir coragem e segurança. O menino assentiu lentamente, mas ainda parecia incerto. O coração de Rafael se apertou novamente, uma onda de culpa o invadiu. Estariam as palavras dele suficientes para garantir que Miguel não se sentisse sozinho nessa? Então, o que faremos agora? Rafael questionou, buscando reforço na voz de Dr. Frederico. Precisamos fazer uma série de testes e avaliações, e a partir daí podemos entender melhor como apoiar Miguel. Estou aqui para ajudar vocês nesse processo, respondeu o médico com um olhar solidário. A ideia de testes, no entanto, enchia Rafael de ansiedade. Ele não podia deixar de imaginar Miguel sendo examinado em um laboratório, um ambiente que parecia tão frio e distante da segurança de casa. Tem certeza que isso é necessário? Não poderíamos apenas deixá-lo ser quem ele é? A voz de Rafael tremia, mal conseguindo esconder a agonia que estava sentindo. Doutor Frederico abriu a boca para responder, mas a súbita entrada da enfermeira, Clara, foi como um sopro de ar fresco. Ela era uma mulher forte, com um olhar caloroso que fazia o ambiente parecer menos sombrio. Rafael, se me permite, não posso deixar de acrescentar que você já está fazendo melhor ao estar aqui, lutando por Miguel. E você não está sozinho, todos nós estamos aqui para apoiá-lo, disse Clara, sua voz suave. Rafael superou um nó na garganta, sentindo uma faísca de esperança no meio de toda a tempestade. Mas o que realmente vinha a seguir ainda assombrava sua mente. Miguel olhava para ele e para Clara como se estivesse buscando uma resposta para o que estava por vir. Com a última chance de tomar uma decisão, ele olhou ao redor da sala, os rostos preocupados misturando-se com sua própria ansiedade. Estava pronto para se comprometer com esse novo desafio, mas a pergunta ainda ressoava em sua cabeça: como cada um deles lidaria com essa nova realidade que poderia mudar tudo? E se não for só isso? Sussurrou Miguel, quebrando o silêncio.
com uma fragilidade na voz que fez o coração de Rafael acelerar ainda mais. A resposta que todos ansiavam estava mais perto do que imaginavam, mas, ao mesmo tempo, poderia trazer revelações ainda mais profundas e impactantes sobre a vida do pequeno Miguel e a jornada que começava ali. Os olhos de Rafael faiscavam de preocupação ao ouvir a pergunta de Miguel. A inocência da criança misturada com aquela inquietude tocava seu coração de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. O que mais poderia estar oculto em seu pequeno mundo? Havia algo mais que ele não estava percebendo? Miguel, meu amor, o que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, se agachando da altura da criança para que pudessem se olhar nos olhos. Miguel hesitou, como se estivesse procurando as palavras certas para expressar o que estava guardado. Eu ouvi algumas coisas na escola, começou o menino, a voz trêmula. Alguns colegas disseram que eu sou diferente. Eu não quero ser diferente, papai. E a fragilidade na sua voz pareceu desmanchar todas as defesas que Rafael tinha construído. O coração do pai se afundou com o que ouviu. Miguel estava apenas tentando compreender a realidade ao seu redor, e ele, que sempre quis protegê-lo, agora se via sem saber como confortá-lo. Rafael abraçou Miguel com força, querendo que o menino sentisse todo o amor que jorrava de seu ser. Você não precisa se preocupar com isso, meu filho. Diferente pode ser bom, disse, a força das palavras soando um pouco duvidosa até mesmo para ele. Clara, que estava observando a cena, se aproximou com um toque gentil no ombro de Rafael. Às vezes, as crianças não entendem muito bem o que significa ser diferente. Elas costumam aprender isso através das interações. O que importa é que Miguel saiba que é amado e que não há nada de errado com ele, falou ela, com a sabedoria de alguém que havia visto muitas batalhas como aquelas. Rafael assentiu, buscando um ponto de apoio na força dela. Ele percebia que precisava encontrar uma forma de conversar com Miguel, de explicar de um jeito que tornasse tudo mais leve, mais fácil de entender. O desejo de proteger o filho pulsava dentro dele, forte e feroz. Miguel, escuta, ser diferente é como ter um superpoder. Algumas pessoas têm habilidades especiais, outras são espertas em coisas que a gente nem imagina, e isso é incrível. Você é você, e isso é o que importa. Ele tentava sorrir, mas o peso nas costas parecia imenso. O olhar de Miguel parecia brilhar um pouco mais, como se as palavras do pai tivessem acendido uma pequena chama. Mas logo a incerteza retornou, e Rafael percebeu que ainda havia mais a se dizer. E se eu não conseguir ser quem eu quero ser? Miguel questionou, com os olhos marejados. A expressão de Rafael se apertou, seu coração parecia ter quebrado em 1000 pedaços. Ele sabia que a inocência do filho também trazia inseguranças profundas que não poderiam ser ignoradas. Rafael se sentou ao lado de Miguel, pegou sua mão e a segurou firme. Meu amor, você não precisa ser nada além do que você já é. E eu estarei sempre aqui, para te ajudar a descobrir quem você quer ser. Juntos, vamos encontrar o caminho certo, prometeu, sentindo a verdade de suas palavras ecoar em seu interior. Miguel olhou para o pai, agora com um semblante mais calmo, mas Rafael sabia que aquele não era o fim da conversa. Havia muito mais por vir. O momento ainda estava carregado de perguntas e inseguranças, e ele precisava ser o porto seguro em meio a essa tempestade. Enquanto falava, uma ideia tomou forma em sua cabeça. Afinal, entender todo o processo atravessado por Miguel e como transformar seus diferentes em forças únicas era um desafio. Rafael levantou-se, decidindo que era hora de agir. O primeiro passo seria procurar por grupos de apoio, pesquisas e conversas que pudessem iluminar ainda mais a situação. Vamos visitar alguns lugares, Miguel. Eu quero que você conheça outras crianças que também são especiais e que podem te ajudar a entender tudo isso. O que acha? Sugeriu, sentindo uma excitação nervosa dentro de si. Podemos? Miguel perguntou, o brilho nos olhos mostrando que, talvez, existisse um horizonte mais claro à frente. Claro, meu filho. Você não está sozinho nessa. Ninguém está, respondeu Rafael, determinado. Neste momento, uma onda de esperança começava a tomar conta de Rafael. Mas no fundo, ele ainda sentia que a jornada estava apenas começando. Quais desafios e descobertas viriam a seguir?
O mistério de Miguel ainda guardava muitos segredos a serem desvendados, e Rafael estava decidido a enfrentar cada um deles de braços abertos. O que mais Miguel poderia revelar sobre si mesmo? Rafael sentiu seu coração pulsar mais forte ao observar Miguel, agora com um brilho renovado no olhar. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada de autocompreensão, não apenas para seu filho, mas também para ele mesmo. Era hora de entender que ser pai não era só sobre controle e padrões, mas sobre amor, acolhimento e uma nova forma de estar presente. Aquelas palavras que haviam surgido entre eles eram uma ponte para uma nova realidade. Decidiram juntos que Rafael faria de tudo para apoiar Miguel. Começou com a ideia de visitar grupos de apoio, encontrar profissionais que entendiam as necessidades do menino, e ouvir experiências de outras famílias. A partir daquele momento, a vida mudaria radicalmente, e Rafael sabia que precisava se preparar. Certa manhã, Rafael acordou decidido. Ele arrumou a casa com a ajuda de Dona Clara, que, percebendo o movimento, sorriu. Parece que temos uma missão, não é mesmo? Ele sorriu de volta, a expressão carregada de determinação. Vamos fazer um almoço especial, Clara. Quero que o Miguel sinta que estamos prontos para essa nova fase na vida dele, disse, enquanto preparavam juntos um prato simples, mas cheio de carinho. Isso é maravilhoso, Rafael. Ela disse, visivelmente animada. O amor que você está cultivando aqui é tudo o que o Miguel precisa. Com tudo pronto, Rafael chamou Miguel para o almoço. Quando o menino viu a mesa decorada, com pratos coloridos e um bolo de chocolate ao centro, seu sorriso iluminou o ambiente. Uau, papai! Isso tudo é para mim? Ele mal conseguia conter a felicidade. É claro, campeão! Hoje é o nosso dia especial. Vamos celebrar tudo o que estamos prestes a descobrir juntos, Rafael respondeu, sentindo um nó se desfazer em seu peito. Com o passar do tempo, a conexão entre eles parecia se fortalecer a cada risada compartilhada, e cada conversa leve se tornava mais significativa. Não demorou muito para que Miguel começasse a fazer perguntas mais profundas sobre seu próprio diferente. Pai, você acha que ser eu é uma coisa boa? Perguntou o menino em uma conversa, enquanto desenhava em uma folha. Sua inocência e curiosidade eram evidentes. Rafael parou, respirou fundo e se agachou ao lado dele, olhando nos olhos do filho. Meu amor, ser você é o que torna tudo especial. Você tem talentos incríveis, e vamos explorá-los juntos. O que queremos é que você esteja feliz do jeito que é. Mariano respondeu, percebendo a força nas palavras que agora saíam com facilidade de seus lábios. Com apoio de Dona Clara e pesquisas online, Rafael encontrou um grupo de apoio local. O primeiro encontro foi uma experiência marcante para os dois. Miguel encontrou outras crianças que, assim como ele, estavam navegando por suas individualidades. As histórias compartilhadas ali inspiravam não só Miguel, mas Rafael também. Aos poucos, diversas atividades, como artesanato e jogos, se tornaram parte da rotina. Miguel estava amando descobrir esse novo mundo. Ele se tornava mais confiante, enquanto Rafael crescia em seu papel de pai. Certa tarde, Rafael recebeu uma mensagem de Dr. Frederico. Ele a leu com calma, sentindo que as preocupações em torno da análise inicial se dissipavam. A conversa que tiveram havia se tornado um ponto de virada em sua dinâmica familiar. A vida não seria mais sobre protocolos, mas sobre avanço e união. Papai, posso ter um amigo aqui em casa hoje? Miguel perguntou entusiasmado, referindo-se a Lucas, um menino que conhecera no grupo. Rafael sorriu, com o coração cheio de alegria. Claro, vamos convidá-lo, o dia estava para lá de especial. Quando Lucas chegou, eles se divertiram com jogos e risadas. Naquele ambiente leve, Rafael olhou pela janela e viu o sol se pôr, pintando o céu de tons vibrantes. Era um marco de tudo que havia mudado, uma nova fase na vida deles. Ao final do dia, enquanto Miguel e Lucas se despediam, Rafael se agachou e sussurrou para o filho. Você está fazendo um maravilhoso trabalho em ser você mesmo, Miguel. Estou muito orgulhoso de você, meu campeão. Miguel sorriu, seus olhos brilhando de felicidade. Obrigado, papai. Você também é um pai incrível. Naquele momento, Rafael percebeu que havia algo mais profundo naquilo tudo.
As palavras de Miguel ecoaram em seu coração. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, como uma verdadeira equipe. Ele havia aprendido a ser o pai que sempre sonhou ser. E assim, eles continuaram, atravessando juntos cada um dos desafios que a vida lhes apresentava, sempre com amor e respeito. O que havia começado como um porto seguro virou uma aventura de autodescoberta e aceitação. Eles eram mais fortes, mais unidos, e acima de tudo, mais felizes do que nunca. A vida tinha se transformado e Rafael compreendeu a mensagem fundamental. O amor incondicional é verdadeiramente a chave para transformar solidão em conexão. Então, não perca mais tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos espalhar essa história emocionante.